Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, somos mais que vencedores. Quando me sinto fraco, então é que sou forte. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Essas e muitas outras fortes expressões que frequentemente ouvimos ou lemos são de autoria de um homem que viveu no século I da era cristã, um israelita da tribo de Benjamim, que sabia grego e tinha o título de cidadão romano. Não se casou nem teve filhos, porque conheceu alguém muito especial a quem serviu exclusivamente até a morte, Jesus Cristo. Esse homem se chamava Saul, nome do primeiro rei de Israel. É conhecido também como Saulo ou Paulo, seu nome romano. Ele nasceu no ano 8º depois de Cristo, numa cidade chamada Tarso, na região da Cilícia, na Ásia Menor. Muito culto e inteligente, Saulo de Tarso foi aluno do grande rabino Gamaliel, em Jerusalém, com quem foi se formando para ser um autêntico fariseu. Quando ainda não passava de um jovem de 25 anos, Saulo de Tarso já era um militante fariseu que perseguia em toda a Palestina os seguidores de um tal Jesus de Nazaré, recentemente crucificado pelo Império Romano. Ele tinha autoridade para mandar prender os discípulos de Jesus. Chegou a assistir com aprovação ao assassinato do diácono Estevão, primeiro mártir da igreja que nascia. Foi nessa época que algo muito importante lhe aconteceu. Ele ia viajando para a cidade de Damasco com a missão de prender ali os seguidores do caminho. Assim eram conhecidos os cristãos na época. Ao se aproximar de Damasco, um estranho e poderoso fenômeno o tomou. De repente, uma forte luz vinda do céu envolveu Saulo e o derrubou ao chão, deixando-o cego. Era a visão de um homem que ele nunca vira antes e que lhe perguntava, lá de dentro daquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois de lhe revelar que era Jesus e de lhe enviar para evangelizar os pagãos, a visão desapareceu. Aqueles poucos segundos mudaram completa e definitivamente a vida daquele jovem. Ele se levantou e continuou o seu caminho, agora desnorteado, cego e ao mesmo tempo profundamente seduzido por aquele homem que até minutos atrás ele odiava, mas que a partir dali ia se tornar o fundamento de sua existência. Foi assim que o perseguidor de cristãos se converteu e foi se transformando no grande servo de Cristo. Para mim, São Paulo é o modelo do discípulo que se encantou, que se apaixonou completamente por Jesus Cristo. Como ele, também me sinto inspirada a essa vivência do Evangelho, da minha vida pela causa do Evangelho. E em 1 Coríntios 13, como religiosa, aqui nesse texto eu encontro um caminho simples de uma vida espiritual, profunda, porém exigente, onde ele mesmo fala para nós: ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Então vale muito para nós, para a minha vida consagrada, essa presença de um amor que dá sentido à nossa vida, à minha vida. Essa é a palavra de São Paulo que mais me toca o coração, como religiosa. O relato do maravilhoso encontro pessoal de Paulo com Jesus ressuscitado está nos capítulos 9, 22 e 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas o próprio Paulo nos conta sua conversão e vocação na carta aos Gálatas, capítulos 1 e 2. Ali, ele diz que passou mais de uma década recolhido na Arábia, passando por um lento processo de formação e amadurecimento. Só então, Paulo começou a anunciar o Evangelho e não exigia dos pagãos que eles observassem primeiro a lei de Moisés, mas apenas que acreditassem em Jesus como Messias,
e o proclamassem como Salvador. Eu fui catequista aqui na comunidade durante bons anos. E São Paulo me ensinou que um catequista deve se formar bem e conhecer bem a Jesus Cristo se quiser realmente ajudar os catequizandos a ser bons cristãos. São Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Na primeira viagem que Paulo fez como apóstolo, ele passou pela ilha de Chipre. Depois foi para a Ásia Menor, percorrendo a província romana da Galácia. Na cidade de Listra, ele curou um aleijado diante da multidão e por isso foi apedrejado. Aquela liberdade que Paulo dava aos pagãos causou estranheza a muitos cristãos que eram judeus, já que Paulo não havia recebido qualquer permissão dos apóstolos para empreender essa novidade. Essa controvérsia acabou causando o primeiro concílio da Igreja, que aconteceu no ano 49 em Jerusalém. Nesse concílio, a ideia de Paulo saiu fortalecida e ele foi enviado oficialmente pelos apóstolos a Antioquia da Síria, acompanhado de Barnabé, Judas e Silas, com uma carta de recomendação. Inicia-se assim a série de outras 3 viagens missionárias de Paulo, fundando diversas comunidades cristãs. O apóstolo Paulo não tinha medo de se aproximar dos que pensavam diferente. Ele estava sempre disposto a dialogar com os cristãos que tinham outras formas de compreender a fé. E mais, ele dialogava com as religiões pagãs, procurava acolher as pessoas de outras culturas, sabia ver o que havia de positivo em todas elas. O apóstolo Paulo nos ensina a ser tolerantes na evangelização. Ele pede na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Na segunda viagem, Paulo partiu de Antioquia, na Síria, e por terra foi novamente à Ásia Menor, passando pela Cilícia, sua região de origem, e depois confirmando as igrejas que havia fundado na Galácia. Paulo e Silas foram subindo para a região norte da Ásia Menor, mas ele mesmo conta que o Espírito Santo impediu que prosseguissem seus planos. Em sonhos, Paulo viu um macedônio, isto é, um grego, pedindo-lhe ajuda. Ele entendeu que Deus os queria na Grécia, já no continente europeu. Eu trabalho na infância missionária. O que mais me impressiona na pessoa de Paulo é o ardor missionário dele. Foi por causa de São Paulo que a igreja não se fechou num grupinho, mas se abriu para todos os povos. De Romanos, capítulo 15, versículo 19. Tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria. E me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo. Chegaram à cidade de Filipos, onde combateram a adoração das estátuas. Por causa disso, foram presos, mas milagrosamente libertados, e aproveitaram para anunciar Jesus ao carcereiro e sua família. Seguiram para a cidade de Tessalônica e região, onde foram fortemente perseguidos pelos judeus. Foi assim que Paulo chegou a Atenas, centro cultural dos gregos, e depois a Corinto, cidade portuária de grande importância na época, onde fez amizade com o casal Priscila e Áquila. Dali, Paulo regressou para Antioquia, na Síria, seu ponto de referência, passando por Cesareia Marítima. O livro dos Atos dos Apóstolos diz no capítulo 18, versículo 23: E havendo estado ali por algum tempo, partiu atravessando por sua ordem a terra de Galácia e a Frígia, fortalecendo a todos os discípulos.